você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e sou muito fã da Taylor Swift, então tem muitos vídeos sobre ela por aqui. Se você também é fã da Taylor e ainda não se inscreveu no meu canal, já aproveita e faz isso. E me segue também nas outras redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo, porque eu também tô sempre surtando e falando sobre a Taylor no TikTok, no Instagram e no Twitter. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre algumas teorias que estão rolando por aí e que vocês me mandaram também em relação às músicas do álbum Midnights da Taylor Swift, que vai ser lançado na próxima sexta-feira, dia 21 de outubro. Então eu pedi para que vocês me mandassem as teorias de vocês, as teorias em relação à temática de cada uma das músicas, sobre o que as músicas do Midnights iriam falar. E aí eu separei as minhas teorias favoritas, vou compartilhar com vocês e também vou incluir algumas teorias minhas ao longo do vídeo. A gente precisa ter em mente que a edição padrão do Midnights vai ter 13 músicas e a gente vai ter também uma faixa inédita na edição Deluxe, além de 2 outros remixes. Mas ao todo a gente tá pensando aqui em 14 faixas. Dessas 14 faixas, a Taylor já revelou a temática de Lavender Haze, Anti-Hero e Snow on the Beach. E eu falei sobre isso no vídeo que eu postei ontem aqui no canal, que se chama Tudo que Sabemos sobre o Midnights da Taylor Swift, faltando poucos dias pro lançamento do álbum. Vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado para você poder assistir. Essas 3 músicas não vão aparecer nesse vídeo porque a gente já sabe mais ou menos o que é que elas vão abordar. Eu separei as teorias para as outras músicas. Mas enquanto eu me arrumava para gravar esse vídeo, saíram algumas novas informações em relação aos compositores das músicas, que eu acho que vale a pena a gente conversar antes de entrar nas teorias. E ontem à noite saiu também as durações das faixas, então eu vou começar esse vídeo falando sobre essas novas informações e aí a gente entra na parte de teorias, tá bem? Então a gente vai ter 2 músicas com mais de 4 minutos de duração, são elas Snow on the Beach e Labyrinth. E a gente vai ter 2 músicas com menos de 3 minutos de duração, que são Midnight Rain e Vigilant Shape. As outras faixas vão ter ali em torno de 3 minutos. Então deve estar aparecendo a imagem completa para vocês nesse momento aí na tela. E aí vamos falar de compositores então. Apenas uma das 13 faixas da edição padrão do álbum é uma composição solo, ou seja, foi escrita apenas pela Taylor Swift. A gente também teve uma surpresa em Sweet Nothing. Essa música é uma composição da Taylor com William Bowery, que na verdade a gente sabe que é o Joe Alwyn, namorado da Taylor há 6 anos, que escreveu com ela Exile, Betty, Champagne Problems, Coney Island e Evermore, dos últimos álbuns que ela lançou, né, no Folklore e no Evermore. E aí a gente tem 8 músicas que foram escritas pela Taylor em parceria com Jack Antonoff, são elas Maroon, Anti-Hero, You're on Your Own Kid, Midnight Rain, Question, Bejeweled, Labyrinth e Mastermind. São essas 8 músicas que foram escritas só pelos dois. A Taylor e o Jack trabalharam também com a Lana Del Rey na composição de Snow on the Beach, que é o feat da Taylor com a Lana, então faz total sentido. E a gente tem 2 músicas no álbum que tem mais compositores, que tem um número maior de compositores. São elas Lavender Haze e Karma. Essas 2 músicas compartilham a Taylor e o Jack de novo como compositores e alguns outros. Então, a Zoe Kravitz aparece como compositora nas 2 faixas, o que foi uma grande surpresa pra mim. A Zoe é amiga da Taylor há bastante tempo e ela é atriz, né? Ela fez, por exemplo, Big Little Lies, a série da HBO, e recentemente Batman com o Robert Pattinson, o filme com o Robert Pattinson. E eu não sabia que ela escrevia músicas, mas ela é filha do Lenny Kravitz, que é um grande músico, então também não é tão surpreendente assim que ela tenha uma veia musical. Além dela, a gente tem também creditado como compositor das 2 músicas o Mark A. Spears, que já trabalhou com a Taylor em London Boy, e o Jehan Sweet, que até onde eu sei nunca trabalhou com a Taylor, mas de acordo com as minhas pesquisas, já trabalhou com Justin Bieber, com a Lana Del Rey e recentemente também com a Beyoncé. E aí a gente tem um compositor diferente aparecendo em cada uma dessas músicas, hein? Em Lavender Haze, o último compositor é o Sam Dew, que trabalhou com a Taylor e com o Jack Antonoff em I Don't Wanna Live Forever. E em Karma, a gente tem também como compositor o Keno Torres, que eu não achei muitas informações sobre, mas que eu descobri que já trabalhou com o Migos e com o Lil Baby, que são artistas do rap. Então eu tô muito curiosa pra entender como vai ser a sonoridade dessas músicas e desse álbum de forma geral. Depois de ter compartilhado essas informações novas com vocês, vamos falar de teorias. Começando com a música Maroon. Na verdade, eu descobri que Maroon não é exatamente marrom, como eu tinha dito pra vocês em outro momento. Maroon é uma espécie de bordô, um tom vermelho escuro amarronzado.
E aí tem algumas teorias rolando em relação a essa música que eu acho que fazem muito sentido. Eu vou ler ao longo do vídeo alguns comentários que vocês deixaram pra mim nas redes sociais e aqui no YouTube mesmo, tá bom? Teus disse: Mari, eu acho que a faixa Maroon vai retratar o Grammy de 2013, onde a Taylor perdeu o prêmio de álbum do ano e ficou a noite inteira acordada escrevendo o 1989. Essa é uma teoria que tem rolado muito. Como o Maroon é um tom mais escuro de vermelho, e também como a Taylor apareceu usando o anel do Red no vídeo do Midnight's Mayhem With Me, em que ela revela o título dessa música, criou-se essa teoria de que teria alguma conexão ali com o Red. E muitas pessoas já estavam falando na internet há um tempo sobre essa teoria de que então Maroon seria sobre a noite em que a Taylor perdeu o prêmio de álbum do ano do Red em 2013 e então decidiu que ela ia escrever um próximo álbum que ganharia esse prêmio, que foi, no caso, o 1989. Eu gosto muito dessa teoria, eu acho que ela faz muito sentido, mas aí eu quero complementar essa teoria com um comentário que o Christian deixou pra mim. O Christian falou assim: provavelmente Maroon vai ter um significado duplo. Maroon de vermelho, né, um tom vermelho mais escuro, e Maroon de My Room. E eu acho que essas duas teorias elas podem se complementar, porque eu vejo claramente a Taylor escrevendo uma música sobre essa situação do Grammy, do Red, não sei o quê, e fazendo um trocadilho por estar escrevendo esse novo álbum no quarto dela, então My Room. Achei que essas duas teorias fazem sentido e podem se complementar de alguma forma. Mas a gente vai ter que esperar sexta-feira pra ouvir, pra descobrir se essa teoria realmente é verdadeira ou não. Agora, vamos falar sobre You're On Your Own Kid, que é a faixa número 5 do álbum, e a gente sabe que as faixas número 5 são faixas importantes. Existe uma tradição da Taylor colocar na posição número 5 faixas emotivas, faixas que tenham muito a ver com ela de forma bastante pessoal. Eu acho que aqui ela vai falar sobre tá sozinho, tá desamparado, só poder contar com você mesmo na vida. E eu acho que essa música vai trazer muito uma ideia de como a gente adquire independência na vida e isso às vezes também representa uma certa solidão. Depois que a gente passa dos 30 anos, por exemplo, que é o caso da Taylor, a gente realmente precisa ser adulto e lidar com as coisas de forma independente. Então eu acho que talvez essa música traga um pouco disso. O Enzo no Instagram me mandou duas teorias de temáticas para essa música. Eu, Mariana, acho que talvez seja uma música com uma temática um pouco mais geral, um pouco mais ampla. Ela até pode mencionar uma ou outra situação e ocasião, mas eu acho que vai ser uma coisa mais ampla. Mas o Enzo me mandou duas possibilidades. Ele falou assim: acho que pode ser sobre a Taylor ter precisado implorar para lançar um álbum 100% pop na Big Machine Records em 2014, então no caso o 1989, ou também pode ser sobre o divórcio dos pais dela. Então tem essas duas possibilidades aqui que ele mandou. Não sei o que é que vocês acham. Comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam. Agora vamos falar de Midnight Rain. E aí temos uma outra teoria bastante interessante. O Ricardo disse assim: Midnight Rain muito provavelmente vai ser sobre o Joey. Partindo do princípio que o quadro da Taylor no TikTok, o Midnight's Mayhem With Me, foi planejado e ela escolhia a bola que ela queria que fosse postada em cada dia, a Taylor tirou a faixa Midnight Rain, que é a faixa 6, no dia em que ela fazia 6 anos de namoro com o Joey, então no dia 28 de setembro. E eu acho que isso faz muito sentido. Midnight Rain foi revelada no dia em que a Taylor completava 6 anos de namoro e é a faixa 6 do álbum, então pode claramente ser uma música sobre o Joey. E o Ricardo também lembrou que em Cornelia Street a Taylor já fala sobre um dia chuvoso ali, em que os dois tiveram um desentendimento. O verso da música em que ela menciona isso é We Blessed the Rains on Cornelia Street. Então talvez seja sobre esse mesmo momento ou sobre algum outro momento ou alguma outra situação. A próxima faixa é Question, 3 pontinhos, ponto de interrogação, que é a primeira faixa do lado B do álbum. Inclusive eu tinha dito no vídeo de ontem que era a última faixa do lado A, mas eu me confundi, porque ela marca exatamente a metade do álbum. Então, até ontem, a minha teoria era de que Question seria, na verdade, uma espécie de interlúdio, uma música de transição de um lado pro outro. Mas acho que não vai ser, porque agora a gente tem as durações das músicas e tem mais de 3 minutos de duração, então é uma música completa. E aí eu não tenho nenhuma teoria pra essa música. Eu acho que vai ser sim uma música sobre questionamentos e dúvidas e inseguranças, como a maior parte do álbum,
mas eu não tenho nenhuma teoria específica. Se vocês tiverem, fiquem à vontade também para deixar nos comentários. Agora, Vigilant Shit, que é a próxima, tem uma teoria rolando aí que eu acho que faz muito sentido. Eu vou ler o comentário que o perfil Harry Potter deixou no meu vídeo, tá? Eu acho que Vigilant Shit vai ter o mesmo conceito de paparazzi da Lady Gaga, tendo em vista toda a perseguição que a Taylor sofre pelos paparazzis, pelos stalkers e pelos haters que sempre ficam vigiando ela atrás de fofoca. E aí eu acho que é isso. Eu realmente acho que Vigilant Shit vai trazer uma discussão e uma reflexão sobre a perseguição que a Taylor sofre da mídia, dos paparazzis, dos stalkers que estão sempre tentando invadir a casa dela, dos haters. Ela vai falar um pouco sobre isso, sobre estar constantemente sendo vigiada. Bejeweled é a próxima música e eu vou ler uma teoria do Gabriel e depois vou compartilhar uma outra teoria que eu vi na internet, hein? O Gabriel me mandou assim: Bejeweled eu acho que pode falar sobre como mesmo a Taylor tendo todo o dinheiro e fama que ela tem, ainda assim isso não evita que ela sofra críticas e se envolva com polêmicas, ainda que ela não queira isso. Eu também acho que Bejeweled vai por um caminho desse, assim, do tipo, apesar dela estar adornada em riquezas e joias, porque Bejeweled significa estar adornada em joias, né? A Taylor ainda assim tem dificuldades, tem algumas questões, tem problemas na sua vida pessoal com os quais ela precisa lidar. Concordo com essa teoria, acho que pode ser algo que vai aparecer aí nessa música. Mas aí eu achei uma outra teoria também, que pode complementar essa nossa, de que Bejeweled vai ter uma conexão com o Outwell. Na verdade, a gente já tava pensando um pouco isso, porque quando a Taylor revela essa música no Midnight Mayhem With Me, ela tá usando um suéter que lembra muito o suéter que a Sadie Sink usa no short filme de Outwell. Inclusive, vocês viram ali o meu quadrinho, ó, do short filme de Outwell, que eu preguei na parede? Eu ganhei de presente da Malu, minha amiga, que mandou fazer pra mim. E aí agora a gente tem essa parte nova do cenário dos vídeos, hein? Só que aproveitando o contexto. Mas enfim, então a Taylor tá usando o suéter que a Sadie Sink usa no short film. Além disso, também tem uma frase na versão de 10 minutos de Outwell que diz o seguinte: a never needy, ever lovely jewel whose shine reflects on you. Então tem a menção de joias ali. Não sei se é coincidência ou se tem alguma coisa a ver. Talvez tenha alguma coisa a ver. Talvez essa música tenha uma conexão, de certa forma, com Outwell. Vamos falar agora sobre Labyrinth, porque eu achei na internet uma teoria muito legal pra essa música. Eu encontrei uma teoria onde uma fã disse que achava que Labyrinth poderia ser o oposto de Invisible String. Então, Invisible String, que é uma música do folklore, é baseada num mito chinês, num conto chinês do fio vermelho. Então, esse conto chinês diz que duas pessoas que estão destinadas a ficar juntas estão ligadas por um fio vermelho e ainda que esse fio se enrole, ainda que esse fio dê voltas, no final das contas essas duas pessoas sempre vão se encontrar. E aí a Taylor escreveu Invisible String baseada nisso, sobre o relacionamento dela com Joe Alwyn, inclusive. E aí na mitologia grega, a gente tem um outro mito que fala sobre labirinto e que tem a ver com um fio vermelho. Então, na mitologia tem o mito da Ariadne, do Teseu e do Minotauro. A Ariadne dá para Teseu, pro herói Teseu, uma bola de fio de lã vermelha para que ele possa entrar no labirinto do Minotauro, não se perder e conseguir derrotar esse monstro. Só que o combinado é que quando ele sair dali, os dois vão ficar juntos, que ele vai casar com ela e que ele vai cuidar dela, enfim. Só que depois que ele consegue derrotar o Minotauro, ele sai do labirinto e, eventualmente, ele a abandona. Ele não cumpre com a sua promessa, isso faz com que ela fique abandonada mesmo. E mais tarde ela se casa, se eu não me engano, com o deus Dionísio. E esse fã, pensou que, então, Labyrinth poderia ser sobre esse mito grego. Então, ao invés de falar sobre um amor em que as duas pessoas estão predestinadas a ficar juntas, que é o que Invisible String faz, Labyrinth poderia falar sobre um amor em que você passou por muitos obstáculos pra estar com alguém, que você ajudou e fez de tudo pra essa pessoa, mas essa pessoa nunca te amou e ela, na verdade, acabou te passando a perna, te enganando e te deixando abandonada e sozinha. Eu amei essa teoria, juro pra vocês, amei muito. Karma é a próxima música da nossa lista, né? E Karma tem todo um contexto aqui. Por que acontece? Existe uma teoria há muito tempo de que a Taylor iria lançar um álbum chamado Karma lá em 2017, mas 2016, 2017, né? Mas aconteceu a Taylor Swift's Over Party, todo o rolê da música Famous do Kanye West e pensado no conceito do Reputation também para conseguir limpar a sua imagem. Então Karma é o álbum perdido da Taylor Swift. Eu
Nunca acreditei nessa história, ainda não acredito nessa história. Inclusive, no vídeo em que eu falei sobre o anúncio da checklist, eu compartilhei uma teoria que eu pensei sozinha. A teoria de que talvez a música Karma abordasse como a Taylor Swift hoje precisa lidar com o karma de ter criado fãs que estão sempre pensando em easter eggs, teorias e sinais e coisas escondidas e que sempre querem mais informações e criam coisas mirabolantes pra tentar entender os lançamentos dela e de como talvez ela esteja um pouco cansada disso, porque é difícil manter isso por muito tempo. Pensei aí nessa teoria de como agora ela lida com karma, de que ela tem sempre que entregar vários easter eggs e várias dicas e coisas e informações. Mas tem muita gente que ainda acredita que Karma é uma música descartada desse álbum perdido lá de 2016 e que a Taylor só tá regravando aqui agora, né? Só tá decidindo incluir aqui agora. Eu acho que essa teoria caiu por terra agora com a revelação dos compositores, porque eu não acho que a Taylor trabalhou em algum outro momento da vida dela com a Zoe Kravitz. E aí agora teria trabalhado também na faixa Lavender Haze. Eu acho que definitivamente Karma é uma música que ela escreveu para o Midnights. Não é uma música antiga, tá? Mas aí é a interpretação que eu tenho dessas informações novas. No mais, alguns de vocês compartilharam algumas teorias que são um pouco mais óbvias, que vão para um lugar um pouco mais óbvio. A Ali disse: eu acho que a faixa Karma é um shade para o Scooter Braun, porque agora a Taylor tá regravando seus álbuns e ele tá perdendo o poder que ele queria ter sobre as masters dela. O que faz sentido. E aí o Léo me mandou uma mensagem no Instagram falando que ele também acha que a música é sobre isso e que também acha que é sobre como a Taylor tá conseguindo fazer as gravações serem muito bem sucedidas, ainda que os álbuns sejam álbuns antigos, né? Então como ela tá revertendo essa situação. Eu acho que é uma boa possibilidade, eu acho que faz sentido até porque a palavra Karma apareceu no clipe de The Man junto com o nome dos outros álbuns da Taylor e com um shade ali pro Scooter, se vocês bem se lembram. A Maria, por outro lado, disse que pra ela a música é sobre o Kanye West. Ela acha que vai ser sobre o Kanye West, já que Karma apareceu pela primeira vez numa música da Taylor Swift em Look What You Made Me Do, que é uma música sobre essa situação toda ali que aconteceu com o Kanye West, com a Kim Kardashian e tudo mais, e com a Taylor Swift's Over Party. E aí tem alguns indícios que até corroboram com essa teoria que a Maria escreveu, além da palavra Karma já ter aparecido em Look What You Made Me Do. O primeiro indício é que Karma vai ser a faixa 11 do Midnights e Innocent, que é a primeira música que a Taylor escreveu pro Kanye West, também era a faixa 11 no álbum Speak Now. Um outro indício é que Karma foi anunciada no dia 6 de outubro e também foi no dia 6 de outubro, só que de 2016, que vazou pela primeira vez a faixa Famous, que é a música do Kanye West sobre a Taylor Swift, que gerou toda essa polêmica, que deu início a toda essa polêmica. O que é que vocês acham? Me contem. Qual das teorias aqui em relação a Karma vocês acham que tá correta? Próxima música, Sweet Nothing, que é a faixa do álbum Midnights, que foi escrita pela Taylor com o Joe Alwyn. Eu vou ler pra vocês o que o Junior me mandou. O Junior falou o seguinte: Sweet Nothing geralmente se refere ao sentimento de se contentar com pouco, ou com algo que você não sabe exatamente se é o que você deveria receber, né? Então você não sabe se isso tem o valor que deveria ter pra você e se tá valendo a pena pra você, mas ainda assim, apesar de ser muito pouco, você permanece naquela situação, permanece naquele lugar, porque é algo doce que te satisfaz de alguma forma. Eu acho que essa interpretação é muito legal e a música deve seguir isso mesmo. Só que no fundo, eu acho que eu gostaria tanto de ver a Taylor e o Joe escrevendo uma baladinha, uma cançãozinha de amor sobre os dois, mas acho quase impossível, porque eles também são muito discretos, né, com a vida deles. Então todas as músicas que eles escreveram juntos são músicas que não são sobre eles. Pelo contrário, né, tipo Exile, por exemplo, que é a mais forte, talvez, é uma música sobre fim de relacionamento, sobre decepção amorosa e tristeza, entendeu? Então eu acho que Sweet Nothing talvez tenha mesmo essa pegada, e eu acho que eles até se divertem escrevendo sobre outras experiências e não sobre os sentimentos positivos que eles têm nesse relacionamento aí que já dura 6 anos e que parece fazer muito bem pros dois. Então, acho que faz mais sentido Sweet Nothing não ser uma canção de amor e ser uma canção de tristeza e de sofrimento, como o Junior escreveu aqui que ele acha que vai ser. A última faixa da edição padrão do álbum é Mastermind. E aí, eu vou ler pra vocês também o que o Enzo me mandou sobre essa música e vou fazer os meus comentários sobre o comentário dele, tá? O Enzo disse:
eu acho que Mastermind vai abordar como a crítica à mídia e outros artistas há anos desmerecem a habilidade de composição de escrita da Taylor. Então eu acho que essa música vai reforçar que a Taylor é a criadora de tudo que envolve a sua música, né? As suas letras, as suas composições. E aí ele escreveu que ele acha que a faixa vai trazer ali uma discussão de eu sou o gênio ou eu sou a cabeça por trás das coisas. E eu pensei muito na frase I am the master or I am the mind, que é eu sou o mestre ou eu sou a cabeça. Porque isso faria com que a Taylor conseguisse fazer um trocadilho, né? Mastermind é uma palavra só, mas também são duas palavras em uma que ela poderia trabalhar ali na letra. Mas eu acho que faz sentido, eu acho que ela vai nessa música abordar como por vezes ela é muito talentosa, ela tem esse talento para escrever músicas e nem sempre as pessoas acreditam nisso, né? Muita gente duvida disso. Acho que ela já falou também muito em The Man sobre como se um homem faz alguma coisa, ele é um gênio, mas se uma mulher faz essa mesma coisa, ela é calculista, estrategista. Então, talvez ela traga alguma espécie de discussão ao redor de todas essas coisas nessa música. Por último, vamos falar rapidinho sobre a faixa bônus, que é Hits Different. Hits Different, então, se a gente fosse traduzir para o português, né, a gente poderia traduzir para algo como bateu diferente. Determinada coisa me afetou de uma forma diferente, bateu diferente em mim, no meu coração. E aí, eu separei 3 possibilidades bem breves para essa música, né? Pensei que talvez a Taylor poderia falar sobre os 30 anos terem batido diferente para ela, sobre a vida adulta ter batido diferente para ela, né? Essa vida de mulher mais velha e sobre como ela mudou nos últimos anos, especialmente também por conta da pandemia. Pensei que poderia ser sobre como as regravações estão batendo diferente para ela, agora que ela tá vendo que ela tá relançando seus álbuns e tá sendo um grande sucesso, tá valendo a pena. Ou ainda sobre como, e essa não é uma teoria minha não, viu? Eu achei na internet, alguém falou sobre isso acho que no Twitter, nem sei quem foi, inclusive peço desculpas por não ter salvado pra dar os créditos. Mas enfim, a terceira possibilidade é sobre como talvez All Too Well hoje em dia bate diferente na Taylor, porque os fãs conseguiram ressignificar essa música. Não sei, essa eu acho pouco provável, mas já que a gente tava reunindo aqui algumas possibilidades, achei que valia a pena só mencionar. Essas são as teorias que eu tenho sobre as músicas do Midnights. Eu vou trazer um outro vídeo pra vocês, provavelmente amanhã, onde eu vou falar sobre teorias mais gerais do álbum e da era. Mas essas são as teorias das músicas, das inspirações por trás das músicas. Quais delas vocês acham que faz sentido? Me contem nos comentários. E aí voltem nesse vídeo na sexta-feira pra me dizer se eu acertei alguma dessas teorias, se vocês acertaram algumas dessas teorias. Tá bem? Obrigada por terem me assistido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem outras teorias, compartilhem de novo comigo, que eu vou estar lendo tudo antes do lançamento do álbum. E é isso, a gente se vê ainda várias vezes ao longo dessa semana, tá bom? Um beijo grande e até mais!